O site oficial do Greenpeace destaca diversos nomes como fundadores da organização. Porém, além dessa lista oficial, Paul Watson também alega ter participado da fundação do grupo, assim como Patrick Moore. Uma piada compartilhada pela própria organização conta que não é possível frequentar um bar em Vancouver sem se sentar ao lado de alguém que afirme ter fundado o Greenpeace. A polêmica acerca dos nomes de seus criadores decorre da espontaneidade com que os jovens ativistas canadenses se uniram no final da década de 60 por uma causa. Enquanto a Guerra Fria fazia escalar pelo mundo as tensões entre as duas superpotências que disputavam a soberania bélica e geopolítica, os Estados Unidos planejavam executar testes subterrâneos de armas nucleares na ilha Antítica, ao sudoeste do Alasca. A instabilidade tectônica daquela ilha vulcânica alastrou rumores de que a explosão pudesse provocar catástrofes sísmicas na região, como terremotos e tsunamis. Foi quando teve origem a mobilização de ativistas do movimento, que ficaria conhecido por um dos seus slogans: Don't make a wave, não faça uma onda, em referência ao tsunami que acreditavam que decorreria dos testes nucleares. Em 1970, um pequeno grupo de jovens de Vancouver, em um esforço de organização do movimento difuso que se ampliava, criou o Comitê Don't Make a Wave, que já nascia imbuído de uma missão ousada: navegar a bordo do barco de madeira Phyllis Cormack até Antítica, conduzindo ao coração do problema a esperança de milhares de ativistas. Nos preparativos da viagem, o barco foi rebatizado. Originalmente um barco de pesca, agora precisava de um nome à altura da carga de nobres ideais que estava prestes a transportar. Paz Verde, Greenpeace. Apesar de o barco ter sido interceptado durante seu trajeto pela Guarda Costeira Americana, a iniciativa espalhou pelo mundo o nome do Greenpeace e moldou os meios de ação daquela que se agigantaria como a maior organização não governamental ambientalista do mundo. Manifestações pacíficas, mas impactantes, capazes de propagar sua mensagem para muito além do Atlântico Norte. Atualmente, operando uma estrutura multimilionária de ativistas em mais de 55 países, o Greenpeace é o protagonista na luta global pela preservação do meio ambiente e contra as mudanças climáticas, tendo se tornado uma força impossível de ignorar em decisões estratégicas para a sobrevivência e o bem-estar das populações, como, por exemplo, aquelas que envolvem a produção de alimentos e as fontes de energia. Mas eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. I stayed then with Greenpeace for 15 years. I saw the organization that I had helped to create turn into kind of a negative force. And today, it's even worse. They have turned into kind of a racket or a conspiracy organization and spreading junk science around the world.
desconforto. É o que o Greenpeace se especializou em provocar ao longo das últimas 5 décadas, nos arrancando da letargia cotidiana para nos fazer enxergar mais longe. Com campanhas e protestos disruptivos, quando não perturbadores, assinaram sua estratégia para enfrentar o penoso fardo dos ambientalistas, conscientizar os moradores da cidade sobre as ameaças à natureza e os cidadãos do presente sobre as ameaças do futuro. Mas a criatividade impulsionada pelo senso de missão não seria empregada apenas na publicidade do movimento. Ela também daria origem a uma importante inovação tecnológica. No início dos anos 90, o Greenpeace foi o pioneiro no desenvolvimento de refrigeradores sem os chamados gases F, como o CFC e HFC, considerados responsáveis por danos irreversíveis à camada de ozônio. Batizada de Green Freeze, a nova tecnologia foi inicialmente ridicularizada e até mesmo denunciada como um risco aos usuários pela indústria de refrigeradores. Entretanto, a persistência dos militantes se encarregou de provar a segurança da alternativa aos gases F, gerando uma pequena revolução mercadológica no setor que sacramentou uma das mais influentes iniciativas do Greenpeace, atualmente adotada em centenas de milhões de produtos de marca, como Ripple, Bosch, Panasonic, LG, Electrolux e Siemens. Porém, tão diversas são as frentes de ação do Greenpeace que nenhuma conquista pontual poderia ser celebrada por eles como a definitiva. Declarando-se uma rede global que promove soluções essenciais para um futuro verde, justo e alegre, a organização desvia de uma definição rigorosa de seus propósitos, a fim de abarcar o eclético e em constante expansão repertório de pautas nas quais se engaja, desde a objeção a testes nucleares, ao uso de petróleo e a caça das baleias, até a luta contra o desmatamento, os agrotóxicos e os alimentos transgênicos. Ambiciosa também é a extensão de sua vigilância. Não há continente no planeta de polo a polo que esteja fora do alcance dos braços longos do Greenpeace. A organização, que se iniciou com a mobilização voluntária de ativistas canadenses em 1971, ganhou proporções globais nas décadas seguintes. Atualmente, o Greenpeace consiste em uma sede administrativa, o Greenpeace International, instalada em Amsterdã, e outros 25 escritórios regionais operando em mais de 55 países. De Amsterdã, o diretor executivo Mads Christensen e o presidente do conselho David Tonk coordenam as ações dos 3.500 funcionários e das centenas de milhares de voluntários, ativistas e aliados da ONG. A colossal estrutura é mantida pela doação de fundações e apoiadores, alegando-se independente de interesses políticos. O Greenpeace não aceita verba de partidos ou órgãos governamentais, abrindo uma única exceção para a Loteria Nacional de Códigos Postais, ligada ao governo holandês. Em mais um lampejo de exitosa inspiração criativa, o Greenpeace inventou em meados dos anos 90 o método de abordagem face a face em locais públicos para a captação de recursos, posteriormente imitado por outras ONGs e movimentos sociais. Em 2008, a organização declarou uma arrecadação de mais de 200 milhões de euros, que saltaria para 300 milhões na declaração de 2014. No Brasil, a atuação do Greenpeace começou em 1992.
Desde então, vem se posicionando sobre temas como a preservação da Amazônia e outros biomas brasileiros. Durante a gestão Bolsonaro, foi implacável em responsabilizar o governo pelos desmatamentos e queimadas no país. A estátua chamada de Bolsonaro faz alusão à atuação do presidente no combate aos incêndios no bioma. Nero foi um imperador que deixou Roma ser consumida pelo fogo enquanto tocava a harpa. Curiosamente, porém, a mesma incisividade nunca foi demonstrada contra governos do PT. Apesar de acumularem índices de destruição do meio ambiente comparáveis ou até mesmo piores do que aqueles do governo Bolsonaro. Outro alvo preferencial da ONG no Brasil é um dos maiores propulsores da economia e, sobretudo, das exportações do país, o agronegócio. Também acusado de devastar o meio ambiente e de intoxicar os alimentos com perigosos defensivos agrícolas. Entretanto, ao mesmo tempo em que se dedica ao enfrentamento do agronegócio, tradicionalmente associado às parcelas conservadoras das comunidades rurais brasileiras, ostenta aliança com o MST, a mais radical e organizada facção da esquerda a operar nos campos do país e que também já teve sua face oculta revelada por mim. As suspeitas de que o apartidarismo do Greenpeace constitua apenas uma fachada preservada em suas normas de financiamento se agravam quando seus discursos passam a pregar, sob pretextos ambientalistas, políticas que vão muito além do âmbito do meio ambiente, como taxação de ricos e até mesmo alternativas ao capitalismo. Além disso, o ativismo da ONG abraçou praticamente todos os grandes movimentos progressistas das últimas décadas, desde a justiça de gênero, sem a qual não pode haver justiça climática, segundo o Greenpeace, até o Black Lives Matter, cuja face oculta eu também já revelei. This is how everything starts. We can't let them do that. No documentário Cortina de Fumaça, disponível em sua plataforma de assinantes, a Brasil Paralelo conseguiu acesso exclusivo a Patrick Moore, um dos primeiros membros e ex-presidente do Greenpeace. Moore é PhD em silvicultura pela Universidade da Colômbia Britânica e, em 1986, deixou a organização que viu nascer. Desde então, passou a revelar ao mundo a face oculta do gigante verde. Well, we were successful, so people sent us money. Pretty soon, we hired people to work for us. Now you could make a living in the environmental movement, where before it was just all volunteers. So now we had a payroll to meet. So fundraising became more important. And Greenpeace was basically hijacked by the political left at this time because we had fame and money. A profissionalização e a burocratização do movimento, saborizadas com as preferências ideológicas que nele se infiltraram, transformaram o Greenpeace em uma monumental instituição a serviço não da preservação da natureza, mas, antes de tudo, da preservação de si mesma e de seus dogmas. A fim de justificar sua multimilionária estrutura, a ONG lança seus militantes na defesa de causas muitas vezes desajustadas aos interesses das populações locais, acumulando com elas e com governos ao redor do mundo uma longa lista de confrontos. Well, I don't have anything against publicity stunts. We made a publicity stunt sailing across the ocean to stop the H-bomb. Obviously, our little fish boat wasn't going to stop the H-bomb, but our movement did. So a publicity stunt can have great repercussions and impact on politics, as long as it is for something true and righteous. Today, it has become
quite acceptable to lie. É o caso, por exemplo, do que aconteceu em 1995, quando ativistas do Greenpeace, que percorriam uma estrada na Finlândia, se depararam com uma árvore derrubada por uma tempestade. Sem a devida autorização dos proprietários da terra, eles carregaram o tronco em seu jipe. A árvore foi transportada para exposições na Áustria e na Alemanha, onde foi falsamente apresentada como um símbolo do desmatamento de uma antiga floresta finlandesa que deveria estar protegida. A alegação gerou uma reação imediata da Metsähallitus, a empresa estatal responsável pela gestão e conservação das florestas da Finlândia. A empresa desmentiu as afirmações do Greenpeace, esclarecendo que a árvore não provinha de uma floresta antiga protegida, nem havia sido derrubada por atividade humana. Além disso, acusou o Greenpeace de roubo por ter removido a árvore sem permissão. O incidente ganhou notoriedade na época, com cobertura em jornais finlandeses de grande circulação. Rastros danosos da passagem do Greenpeace também foram deixados em 2014 no Peru. It was this Greenpeace stunt last week that angered even fervent supporters of the organization. At sunrise on December 8th, a handful of activists crossed the Nazca lines, a political statement timed to coincide with the United Nations Climate Change Conference in the Peruvian capital, but one that left a trail of footsteps in the limestone etchings. As linhas de Nazca são desenhos feitos no solo peruano pela antiga cultura Nazca entre os anos 500 a.C. e 500 d.C. Os geóglifos são preservados em um campo arqueológico designado como Patrimônio Mundial da Unesco. Ao invadirem o local, simplesmente para registrar uma fotografia aérea da mensagem "Hora de mudar, o futuro é renovável", os ativistas ironicamente danificaram para sempre um tesouro não renovável da ancestralidade humana. Porque não podíamos permitir que activistas. We cannot allow Greenpeace activists to come and do irreparable damage to what is the archaeological heritage of our country. As ações controversas do Greenpeace chegaram até mesmo no extremo norte do globo, onde a ONG entrou em sucessivos conflitos com o povo e o governo da Groenlândia. Then some men come with clubs and knives. They kill the baby seals and cut off all their skin to make fur coats for ladies. Men come every year and they kill lots and lots of babies. Mommy, why won't somebody stop them? Encabeçando uma campanha carregada de apelo emocional contra a caça às focas, o Greenpeace conseguiu instituir o banimento do comércio de pele e outros produtos do animal na União Europeia em 2009, despertando com isso a fúria dos Inuit, os povos indígenas originários da Groenlândia, que viram uma das principais fontes de renda de sua comunidade ser praticamente inviabilizada. Em 2015, uma delegação de povos indígenas da Groenlândia se organizou para tentar, sem sucesso, reverter a proibição que já havia provocado uma queda de 90% das exportações de pele de foca. Em entrevista ao portal Quartz, Aju Peter, uma das representantes da delegação, afirmou que, abre aspas, "O mundo não entende a nossa geografia. Em 10 meses do ano, só há neve e gelo. Nós não conseguimos cultivar nem criar nada." Fecha aspas. Em 2010, ativistas do Greenpeace voltaram a intervir na região para impedir a busca por petróleo iniciada pela empresa escocesa Cam Energy.
Preocupada com as consequências ambientais de uma possível corrida por exploração petrolífera no local, a ONG conseguiu obstruir as perfurações na costa da ilha. A ação foi enxergada como mais uma sabotagem do Greenpeace ao desenvolvimento econômico da região, despertando uma nova onda de ressentimento no povo e no primeiro-ministro da Groenlândia. O Brasil também não está imune a impasses com os ambientalistas que custam à infraestrutura e aos negócios do país um ônus difícil de ignorar. A BR-319, que liga Manaus a Porto Velho e se encontra fechada desde 1988 por falta de manutenção, vem encontrando, nas últimas décadas, uma série de entraves para sua repavimentação, sendo o ativismo de grupos ambientalistas o mais decisivo deles. Apesar de ter recebido andamento durante a gestão Bolsonaro, a obra voltou a ser paralisada no atual governo por pressão do Observatório da BR-319, uma rede de ONGs que inclui o Greenpeace. Para as ONGs, a rodovia representa uma possível ameaça ao meio ambiente e aos povos indígenas, enquanto para os moradores locais, ela representaria o fim do isolamento que segue agravando as fragilidades socioeconômicas e até mesmo sanitárias da região. Em janeiro de 2021, hospitais de Manaus chegaram a ficar sem oxigênio medicinal, em plena pandemia do Covid-19, levando dezenas de pacientes a óbito por asfixia. Na ocasião, o prefeito da cidade, Davi Almeida, fez referência à inutilização da BR-319 ao declarar, abre aspas, em nenhuma cidade do Brasil vai acontecer o que aconteceu com Manaus, porque no resto do país, em 36 horas, qualquer caminhão, qualquer transportadora entrega o produto de que hoje precisamos. Fecha aspas. Graças à pressão de organizações como o Greenpeace, também foram suspensos projetos como o da ferrovia Ferrogrão, considerada um divisor de águas para o agronegócio, que resultaria na mais importante rota de escoamento da produção de grãos do país. Além de seus métodos tradicionais de atuação, focados na conscientização popular acerca de pautas que considera relevantes, o Greenpeace também exerce seu ativismo no Brasil por meios judiciais, tendo, por exemplo, acionado o STF contra o Marco Temporal das Terras Indígenas, aprovado pelo Congresso Nacional em 2023. Acusações graves de intervenção indevida do Greenpeace também foram feitas pela Índia em 2014, quando relatórios vazados do Departamento de Inteligência do governo indiano indicaram que, abre aspas, uma quantidade significativa de ONGs indianas, financiadas por alguns doadores sediados nos Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha e Países Baixos, tem sido notada por utilizar questões de interesse público para criar ambiente que leva à paralisação de projetos de desenvolvimento. Fecha aspas. O documento segue apontando que o impacto negativo no crescimento do PIB é estimado entre 2% e 3% ao ano. Em outro relatório, o mesmo Departamento de Inteligência registra que, à luz do que foi apresentado, o registro FCRA, ou seja, a regulação de contribuições estrangeiras do Greenpeace Índia, pode precisar ser cancelado. Segundo os documentos, a atuação do Greenpeace se espalha por múltiplas frentes de ataque a setores fundamentais para a economia e a sociedade indianas, que vão desde a energia nuclear,
os organismos geneticamente modificados, como os alimentos transgênicos, e a mineração de carvão, até o lixo eletrônico produzido pelas empresas de tecnologia do país. A indignação do governo da Índia ganha sustentação ainda mais sólida quando descobrimos que algumas das pautas encampadas pelo Greenpeace não contrariam apenas os interesses gerais da população, mas também a própria ciência. And before you know it, I found myself one of 6 international directors, the only one with any formal science education. But most of the other people in Greenpeace were political activists, social activists, and just looking for a career. Now, you could have one with a good salary in the environmental movement. And I was left kind of alone in the organization, believing in science. O Greenpeace é um dos mais ferozes opositores da energia nuclear no mundo. Em suas campanhas, acusa essa fonte de energia de ser suja, perigosa e cara, além de apelar à memória das tragédias de Chernobyl, em 1986, e de Fukushima, em 2011. Chegou até mesmo a realizar um protesto contra a construção da usina Angra 3 em pleno Palácio do Planalto, em Brasília, no ano de 2011. Acontece que tamanha convicção anti-energia nuclear representa uma negação direta das melhores evidências disponíveis sobre o tema. Tanto a maior parte da comunidade científica quanto as experiências modernas de países europeus têm apresentado indicativos robustos de que as usinas nucleares não apenas podem ser limpas e seguras, mas que também são a melhor opção viável para substituir a poluente energia extraída de combustíveis fósseis. Nuclear power would be a lovely thing to have a lot of, right? It's incredibly low carbon. It's just as low carbon as solar panels and wind farms once you take into account building the things and making all of the stuff that goes into them. It's incredibly safe compared to all of the fossil fuels because it doesn't emit particulate pollution, which causes respiratory disease. Sweden is one of 2 countries that ever decarbonized the electricity grid, and Sweden did that entirely due to the nuclear expansion. So we basically built away our dependence on fossil fuels by building nuclear power, and so we are, I guess, one of the few success stories in the whole combat against climate change that actually shows it can be done. Para o professor de Harvard, Steven Pinker, a resistência à adoção da energia nuclear tem conotação ideológica. Representa um negacionismo da esquerda que, ironicamente, agrava as mudanças climáticas que a própria esquerda alega combater. The cause of climate change denial is not scientific ignorance, but rather political tribalism, that climate change got branded a left-wing issue at some point, and therefore people who are hostile to the left for any reason feel that to maintain their loyalty to their coalition, they have to oppose dealing with climate change. At the same time, I also think that there's a great deal of kind of denial on the left, not denial of the fact of climate change or the cause of it in human activity, but rather the best way to mitigate it. The rich countries are not going to decide to become poorer, and poor countries are not going to decide to stay poor. The only way to get rich is to capture energy. Therefore, the solution to climate change is not undoing the Industrial Revolution, degrowing, to use a made-up word, degrowth, returning to a simple agrarian lifestyle. No one's going to do that. Therefore, the solution has to be to rapidly expand abundant, scalable sources of zero-carbon energy, for which nuclear power is the only current example. Outra agenda flagrantemente anticientífica do Greenpeace é aquela que diz respeito aos alimentos transgênicos, uma categoria dos chamados organismos geneticamente modificados, conhecidos pela sigla GMO em inglês.
are here in Norrbotten to stop the German chemical company BASF from planting their GMO potato on Flora. Sob alegações de que os organismos geneticamente modificados podem não ser seguros para consumo e de que eles impulsionam o uso de pesticidas na agricultura, a ONG se dedica a campanhas de boicote de produtos e até mesmo a destruição de plantações de alimentos transgênicos. Em sua cruzada contra os transgênicos, o Greenpeace conseguiu, em 2016, a proibição judicial do cultivo e comercialização do chamado arroz dourado nas Filipinas, uma modificação genética do arroz para a síntese de beta-caroteno, um precursor da vitamina A no corpo humano. A reação da comunidade científica foi rápida e avassaladora. Uma carta datada de 29 de junho de 2016 e endereçada aos líderes do Greenpeace, às Nações Unidas e aos governos do mundo trazia trechos como, abre aspas, agências científicas e regulatórias ao redor do mundo têm repetidamente e consistentemente considerado que culturas e alimentos melhorados por meio da biotecnologia são tão seguros quanto, ou até mais seguros, que aqueles derivados de qualquer outro método de produção. A Organização Mundial da Saúde estima que 250 milhões de pessoas sofrem de deficiência de vitamina A, VAD, incluindo 40% das crianças menores de 5 anos no mundo em desenvolvimento. Com base em estatísticas da Unicef, ocorrem anualmente de 1 a 2 milhões de mortes evitáveis como resultado da VAD, pois ela compromete o sistema imunológico, colocando bebês e crianças em grande risco. A VAD é a principal causa de cegueira infantil globalmente, afetando de 250 mil a 500 mil crianças a cada ano. Metade delas morre dentro de 12 meses após perder a visão. Conclamamos o Greenpeace a cessar e desistir de sua campanha contra o arroz dourado, especificamente, e contra culturas e alimentos melhorados por meio da biotecnologia em geral. Quantas pessoas pobres no mundo devem morrer antes de considerarmos isso um crime contra a humanidade? Fecha aspas. A carta foi assinada por nada menos que 179 vencedores do Prêmio Nobel. Apesar do histórico de conflitos com governos e povos ao redor do globo e da credibilidade minada pelo enviesamento ideológico e anticientífico de parte de sua agenda, o Greenpeace segue exercendo sua influência como uma das mais poderosas ONGs do mundo em países, empresas e nas vidas de todos nós. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas possam conhecer o outro lado do Greenpeace. E para aqueles que acham que os seus segredos estão enterrados em segurança nas covas perdidas da história, tenham cuidado, pois existem 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o Sol, a Lua e as faces ocultas, que eu vou revelar.